Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Na verdade, essa é a primeira aula, né, do nosso curso de instalação e configuração da plataforma do Atikt, da Atikt SaaS, né, da plataforma SaaS. Então a gente vai iniciar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer e nós vamos para o nosso cPanel, né? Vou vir aqui em Zone Editor, vou vir em Gerenciar. Eu preciso ter duas entradas do Atikt, de domínio para o Atikt, né? Então eu preciso de um domínio, um subdomínio para o front-end. Então aqui o Atikt Melissa Treinamentos e a API o Atikt Melissa Treinamentos.tech.br, né? Do tipo A, e eu vou colocar o IP da minha VPS. Tá bom, pessoal? Então a gente precisa, a primeira coisa, fazer isso, tá? O TTL aqui eu uso 300 porque é um tempo menor. Se eu precisar alterar o IP para uma outra VPS de emergência, ou a atualização refresh da tabela de DNS é feita mais rápida. Então eu gosto de utilizar o TTL 300. Vou fechar aqui que eu não preciso mais. E vamos abrir o nosso servidor, tá? Vamos para outra coisa que a gente precisa, o nosso GitHub. O endereço do instalador do GitHub eu vou deixar com vocês na descrição da aula, da instalação do Atikt, vai ficar na descrição da aula, e vocês vão poder acessar essa URL do meu GitHub para baixar o instalador. Aqui já tem o código tudo pronto, é só copiar e colar no put, ou direto pelo SSH, quem estiver utilizando uma máquina Linux, né? Então vamos lá, deixa eu só preparar, eu esqueci de colocar o GitHub do outro aqui, deixa eu só deixar já aberto pra gente começar. Beleza. Então aqui eu tenho um instalador, eu fiz algumas modificações nele, tá? Então a única coisa que a gente precisa fazer é dar um update, um upgrade na máquina antes, e depois copiar esse código aqui para fazer a instalação do Atikt. Não preciso dar update aqui porque minha VPS está limpa, ó, ela está limpa, já está totalmente atualizada. Então eu só vou copiar o código do GitHub. Deixa eu ver aqui. Ó, já está fazendo toda a instalação. Já abriu o nosso instalador. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela para ficar fácil a visualização. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ok, legal. Vamos começar a fazer a instalação. Eu já deixei separado aqui os domínios que a gente vai utilizar. O Atikt está no primeiro módulo download. Vocês têm que colocar ele do GitHub de vocês, deixar como privado, né, para ninguém ter acesso ao código de vocês. Então o meu aqui está como privado. Eu vou copiar aqui os domínios que a gente vai utilizar, que é o que a gente da Melissa Treinamentos. Então, ó, qual que eu quero fazer? Esse instalador eu preciso até remover, tá? Depois com calma eu vou remover e vai ficar para vocês aí no meu GitHub. Deixar só instalar o Atikt, talvez o atualizar também. O resto não precisa, tá? Porque ele seria para um Atikt que cada instalação, cada cliente tem que fazer uma instalação nova. Então aqui eu vou instalar o Atikt. Aqui ele está pedindo uma senha para banco de dados, tá? Isso é legal porque eu posso fazer uma para cada usuário. Eu gosto de pensar bastante em questão de senha, né? Aqui ele está pedindo o GitHub do Atikt, qual que a gente vai instalar. Então vocês vão colocar o GitHub de vocês. Aqui no caso eu vou colocar o meu. Aqui ele está pedindo para informar o nome da empresa, ou o nome da instância, o nome da aplicação. Nós vamos chamar ela de Atikt.
Pessoal, Linux eu gosto de trabalhar tudo minúsculo, tá? Não trabalho com letra maiúscula, ainda mais porque o Linux é case sensitive, então ele tem diferença de maiúsculo e minúsculo, como o Windows já não. O Windows tanto faz, você criar uma pasta ou um arquivo com W maiúsculo e o T minúsculo, e você tentar, ele vai aceitar, porque ao contrário, né? Então no Windows ele não vai aceitar porque é o mesmo nome. Você tendo uma letra maiúscula e uma minúscula e criar a pasta igual, ele vai falar que a pasta ou arquivo já existe. No Linux ele já vai aceitar, porque é diferente. Então ele é case sensitive, tá? Então eu gosto de trabalhar em Linux tudo com minúsculo. Aqui ele está perguntando quantas conexões e quantidades de WhatsApp eu quero cadastrar. Pessoal, 1000, né? Então aqui está perguntando quantos usuários e atendentes, 1000 também. Agora ele está me pedindo o domínio do front-end, aquele que a gente criou lá no cPanel. Eu vou copiar aqui ele. Ele está me pedindo o domínio do back-end, porque é a aplicação que vai rodar atrás, né? API o ticket. Agora ele está pedindo a porta do front-end. Vou usar 3000. Do back-end eu vou usar 4000. Agora ele está me pedindo assim, a porta do Redis, tá? Ele utiliza o Redis também. Esse ticket ele utiliza o Postgre e utiliza o Redis. Ok, ele vai começar já a fazer a instalação. Como é a primeira instalação? A VPS está zerada, ele vai instalar Node, Nginx, vai instalar o Postgre, vai instalar o Docker, tudo que tem para instalar, vai fazer a instalação agora. Agora é só a gente aguardar. Ele vai pedir depois, acho que a senha novamente, e vai pedir a senha do meu GitHub também. É um pouquinho demorado, mas leva alguns minutinhos. Instalando o Node. Eu já escrevi no GitHub, escrevi já no curso. O pessoal sempre me pergunta, vou deixar no vídeo também. Para rodar o ATIC VPS Ubuntu 20.04 LTS, né? Um mínimo 2 GB de RAM, tem que chegar a 2 GB, não adianta chegar a 1.9, 1.8, não vai compilar, não vai dar build na aplicação, tem que ser no mínimo 2 GB de RAM. Então eu sempre recomendo, pessoal, começa com 2 GB de RAM, começou a aumentar o número de clientes, de usuários no sistema, você vai fazendo o upgrade dele. Tem data center que não faz o downgrade, né? Downgrade. Não faz a retrocesso da máquina. Então você tem lá um servidor de 8 GB e quer voltar para 4 porque saiu o cliente ou porque não está utilizando 100% do recurso, você não consegue, você tem que cancelar e fazer novamente uma VPS. Então eu sempre recomendo começar com o mínimo possível e fazer um upgrade conforme a necessidade. Primeira instalação é demorada. Instalando o PM2. Ele ainda nem fez o clone do ATIC ainda, ele está instalando só as dependências.
Agora ele está instalando o Nginx, né? Ele vai fazer o proxies reverso, gerar o SSL. Agora o certboot, que está gerando para poder gerar o SSL, né, do HTTPS. Nem vou comentar a questão do HTTPS, porque todas as aulas, os cursos que eu ministro, eu sempre falo, não tem como fazer uma aplicação web, uma API, sem utilizar HTTPS, né, gente? Não tem mais como não ser dessa forma. Pronto. Agora ele chegou na parte do Git clone. Então eu vou entrar com o meu login. Vai pedir a minha senha. E ele começou a clonar o ATICT para VPS, tá? Essa parte é rápido. Depois é simples, tá? Depois ele vai fazer. Ele vai configurar o .env. Ele vai registrar o Redis com Docker, né? Ele vai fazer o Docker funcionar no Redis. E ele vai dar o build no back-end e no front-end. Aí já está pronta a nossa instalação, a gente já pode utilizar o sistema. Aí vai instalar as dependências do back-end e do front, né? Que é o npm install. O mais demorado aí é o front-end. Agora ele vai dar um npm home build no back-end, né? E essa parte já vai estar pronta. Normalmente no começo, quando eu comecei a trabalhar com a Ticket há 1 ano atrás, deu um erro na criação do banco de dados do Postgre. Tá? A gente vai ver o que aconteceu quando terminar a instalação. Se não funcionar, a gente vai fazer a instalação do
do banco de dados, criar os dados dentro do banco manualmente, tá ok, pessoal? Às vezes eu fiz essa instalação 10 vezes, tá? E uma ou duas vezes deu problema, deu algum tipo de algum erro. O que eu faço? Eu volto à imagem da VPS, né? Então já tem a VPS pronta, limpa, sem nada instalado, e eu volto à imagem dela, e aí eu reinstalo novamente. Ainda mais que a versão SaaS, né? Eu só preciso fazer uma instalação. Se fosse o ATICT normal, que cada instância é uma instalação, aí eu corrigiria tudo via terminal, né? A gente acharia o problema e botaria para funcionar. Como é a versão SaaS, eu prefiro às vezes reinstalar do zero. O build do front-end sempre demora mais do que o normal. Ainda mais que é uma VPS com 2 GB de RAM só. Então ela demora um pouco mais. Ok, deu build. Ele vai iniciar o PM2. Aí ele está gerando o SSL. Pronto. Nossa instalação foi terminada, né? Então voltou para o console aqui do terminal, né? Voltou para o nosso terminal. Vou dar um clear aqui, ó. O terminal tá limpo. E o ATICT está aqui instalado já. O usuário, eu vou deixar também
no corpo da aula, tá? Mas tá aqui a admin @melissa treinamentos e a senha admin. E o banco de dados não subiu. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui. cd home deploy o ticket. Vamos dar um clear. Vamos vir aqui, dar um vim backend .env. Vamos abrir o arquivo do banco do aticket, né? Eu vou mudar essa senha, ver se não é uma outra senha que eu estava testando aqui. Aí a gente vai entrar cd backend, e aí é o seguinte, a gente vai dar um npx, né? Vamos tentar rodar o banco de dados novamente. Foi. E agora vou dar um cdal, vou dar a inclusão dos dados na tabela. Ok. Só que eu acredito que não vai funcionar. Cancelar. Deixa eu dar um clear na tela. Vamos fazer o seguinte, vai reiniciar a VPS. Antes de reiniciar a VPS, vamos reiniciar os serviços do PM2. Então, PM2 restart all. Ok, tá tudo no ar. Vamos voltar para o nosso ticket. Admin @melissa. Pronto, resolvido o problema. A minha senha do banco de dados estava diferente do que eu defini no arquivo. Eu vou depois fazer uma aula mostrando essa parte dentro, onde vocês editam o código de a senha do banco de dados, tá? Dentro do instalador, para não acontecer isso. Então vamos lá. Configurações. Só testar aqui. Gerenciamento desabilitado. Ok. Por fila. WhatsApp. Adicionar o WhatsApp. Curso. Ele vai ser padrão. Adicionar. Ok. Tá bom, pessoal? Então essa aula é de instalação. A próxima aula eu vou fazer um review curto, mostrando o instalador onde a gente ajusta a senha para o banco de dados, para não acontecer esse erro que aconteceu na nossa instalação, ter que alterar a senha do arquivo env, né? E reiniciar o PM2. Então eu vou mostrar para vocês aonde que ajeita a senha no instalador para vocês fazerem o de vocês. Que mais? E nas próximas aulas a gente vai começar a configurar o aticket, né? Já começar a vincular o WhatsApp, configurar as filas, o chatbot, né? A gente vai começar a configurar a plataforma para vocês aprenderem como configurar ela. Acredito que a maioria sabe, porque já vem de uma versão de algum aticket, né? De algum fork do aticket, mas é só para o pessoal novo que nunca utilizou o aticket saber de como trabalhar. Pessoal, quero te pedir para vocês deixarem um like lá no vídeo, curte o vídeo, compartilha, que ajuda o canal a crescer. Tá bom? Obrigada e até a próxima aula.